falar um pouquinho sobre a avaliação positiva do governo Lula que saiu hoje, Reinaldo? Essa é uma notícia também Sim. que saiu, é a segunda pesquisa. Ontem saiu a pesquisa Genial Quest, hoje saiu IDEC, IPEC, perdão, IPEC, e PEC. ambas confirmam aí uma melhora na avaliação positiva do governo Lula. Subiu de 33% para 37%. A avaliação positiva subiu 4 pontos percentuais, segundo esses dados, entre março e julho. E a variação está acima da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Ótima e boa, 37%, regular, 31%, ruim ou péssima, 31%. As avaliações regular e negativo oscilaram para baixo, foram de 30, era 33, foi para 31, regular. Já os que avaliam negativamente foi de 31, foi de 32 para 31, dentro da margem de erro. Isso. Aprovação e desaprovação ficaram estáveis. 50% dos entrevistados disseram aprovar o governo Lula, 44% desaprovam. Em março, esse percentual era 49 e 45. O que a gente pode entender aí com o resultado dessa pesquisa que ouviu 2 mil eleitores em 129 cidades? Bom, ontem eu comentei aqui a pesquisa Quest, a pesquisa IDEC, IPEC, eu também chamei IDEC, a pesquisa, o pior é que existe o Instituto IDEC, né? O IPEC confirma no seguinte sentido, não estou dizendo independentemente de quando foram feitas, mas são duas pesquisas apontando a mesma coisa. Há uma melhora na avaliação de governo propriamente, né? E há uma melhora na avaliação do presidente Lula. No caso do IPEC, a avaliação do presidente Lula é estável, mas ela já não era tão ruim como foi a da Quest, né? E agora a da Quest é um pouco melhor do que a do IPEC, né? É, a do IPEC tem 6 pontos de vantagem na avaliação positiva do Lula, e no caso da Quest são 11 pontos. A avaliação que realmente conta é essa, aprova, desaprova. Esse negócio de governo ótimo, bom, regular, não sei o quê, é uma coisa que a gente dá muita importância aqui no Brasil, mas que mundo afora não tem tanta importância assim. Aqui a gente criou esse negócio, aprova a pessoa, mas o governo é outra coisa, e aí aponta uma instância intermediária ali, e o regular, você nunca sabe se o cara que é regular, ele está dizendo sim ou está dizendo não, né? É, pode servir para algum propósito ali, para sintonia fina de política, mas o que importa é aprova ou desaprova o governante. É isso que faz, eventualmente, reiterar o voto ou retirar o voto, né? Então, há uma melhora substancial no Lula, na Quest, há uma boa melhora no IPEC. Nos dois casos, a grande diferença em favor de Lula está entre os mais pobres, né, os que ganham até 2 salários mínimos, e no Nordeste, embora a melhoria tenha acontecido em todos os cortes, praticamente, né? Quando você pega a Quest em particular, exceção feita à região Sul. Você tem uma melhora em todos os cortes, muito especialmente uma melhora no Sudeste, que representa 42% do eleitorado, que é muito importante também, né? O que é que se tem a dizer aí de fundamental? As duas avaliações vêm depois dos 15 dias em que Lula mais apanhou na imprensa. Eu não lembro de alguém ter apanhado tanto em tão curto prazo, ter apanhado tanto, ter tomado tanta porrada, especialmente por causa dos embates com o presidente do Banco Central, né? Há até um senhor hoje que diz que Lula não pode agora. Lula bate no presidente do Banco Central porque ele sabe que isso repercute bem nas pesquisas. Não, ele não sabia. Como é que ele sabia? A pesquisa foi feita depois. Que diabo é isso? Não é porque a pesquisa foi feita depois e a população foi favorável às críticas que ele fez, que isso está na causa das críticas que ele fez, né? Porque qualquer raciocínio lógico elementar, desde a escolástica, nos indica que aquilo que vem depois não pode ser causa do que veio antes, se é que você me entende, Fabio. Então, não, né?
fato é, o Lula tomou muita porrada, como nunca. Ao mesmo tempo, ele concedeu um monte de entrevistas a rádios. A rádio é um instrumento poderoso de comunicação, e não é porque eu faço rádio que eu estou dizendo, porque eu faço televisão também e estou aqui na internet, mas o rádio é muito poderoso, sempre subestimado, mas é muito poderoso, né? E o Lula falou a várias rádios, Brasil afora, né? É, inaugurou coisas, conversou diretamente com a população, apontaram muitas gafes. Eu não vi. Uma coisa é você discordar do que o cara diz, outra coisa é você considerar que é uma gafe, né? São coisas distintas, né? A gafe costuma ser quando o sujeito diz alguma coisa que ele não queria dizer. Isso é gafe, né? Pode ter um ato falho ali, né? Um lapso. Isso é gafe. Quando o sujeito fala aquilo que quer falar e houve essa comunicação, o Lula é o melhor comunicador do governo, sem dúvida nenhuma, né? Então, ao lado de, eventualmente, políticas públicas que estão em curso concorrerem para essa melhora, vamos ver se ela se confirma, também tem essa comunicação do Lula, porque as políticas públicas já estavam em curso. E nós nos esquecemos, com alguma frequência, né? Eu vou insistir nisso, e não insisto sozinho. Agora eu vou insistir junto, deixe-me ver, com um sujeito que não sabe nada, tá, um tal de Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, que concedeu uma entrevista dizendo, olha, esse negócio de que o Brasil ia afundar com a crise cambial, que ia ser um desastre, não sei o quê, ele falou assim, escuta, o Brasil, um país que está crescendo, que o Brasil cresce, que tem os empregos que o Brasil tem, com a inflação em queda, com o crescimento da renda, esse não é um país que está à beira do abismo. Ué, então o único fundamento do Brasil não é a dívida, que precisa ser pensada, claro, não é o déficit que precisa ser pensado, claro. Mas durante algum tempo, e já durante algum tempo, não, nesse ano e meio de governo, né, ano e 7 meses, fica parecendo que só isso importa, que não tem mais nada. E há um grande esforço para tentar ver insucesso do governo onde há sucesso. O que se fez ontem com a reforma tributária foi um passo importantíssimo. Há quanto tempo se está tentando fazer reforma tributária no Brasil? O texto geral foi aprovado onde se aprovou a regulamentação propriamente. E foi por uma margem excelente. E sim, com todos os comportamentos pusilânimes, podemos até falar um pouco disso. Escrevi hoje um texto a respeito do comportamento do bolsonarismo, né? De quem é essa gente, de o que quer, como vota, que é uma coisa inacreditável. Mas o fato é, se aprovou a regulamentação fundamental da reforma tributária por 336 votos a 142, um placar bom, porque, enfim, esse não é o tamanho da base do governo. Em tese, poderia ser até mais, considerando os partidos que estão na base. Mas nós sabemos que há os bolsonaristas em partidos que estão na base, né? Então, eu lamento que algumas pessoas não vejam, não queiram ver, ou coloquem a questão ideológica acima dos fatos. O dado objetivo é que as coisas estão avançando, estão acontecendo, os mais pobres estão percebendo, né? Mas, segundo os números, a diferença é uma diferença brutal, né, de avaliação. Quando você pega a aprovação e reprovação entre os pobres, aqui no caso vou falar da Quest, é um negócio escandaloso, né? Escandaloso, eu digo a diferença, por exemplo, 69% do Nordeste, da população do Nordeste, aprova o governo Lula. Só 28 reprova. Quando você pega, isso é o Quest, tá? Mas os números são endossados pelo IPEC. Quando você pega até 2 salários mínimos, 69 a 26. E quando você pega as sugestões dos nossos valentes analistas para o Lula, eles querem justamente que o Lula atinja essa camada mais pobre
com medidas de corte de gastos. Que é como quase dizer, Fabiola, ô Lula, atira na sua própria base, porque a gente quer chegar ao poder. E se você não fizer isso, a gente acha que é mais difícil. Torna a nossa vida mais fácil, né? Então, acho que, considerando o desemprego mais baixo em 10 anos, mais baixo em 10 anos, considerando o ganho da renda do salário no ano passado de 11,5%, 12,6% para os mais pobres, considerando o crescimento muito acima do que se esperava e a inflação que está sob controle, a diferença do que querem alguns aí, eu acho que essa avaliação ainda é injusta. Acho que ainda é injusta. Tudo bem, avaliação é avaliação, ainda é injusta. A percepção que as pessoas têm da economia ainda é uma percepção ruim, né? Acho que é muita contaminação e tal, a inflação de alimentos é um pouco mais alta que a inflação geral, isso pode pesar, né? Mas, por outro lado, há uma avaliação muito positiva sobre os programas do governo. São reais, né? Ontem houve a entrada de remédios importantíssimos no farmácia popular, que não estavam, né? Colesterol, rinite e tal, né? Que é importante para a gente pobre, né? Os remédios são muito caros, tomam um pedaço enorme da renda das pessoas se elas tiverem de comprar. E a farmácia popular tinha sido praticamente extinta no governo anterior, né? Assim como Minha Casa Minha Vida tinha sido praticamente extinto no governo anterior. E aí eu lembro que quando esses programas foram recriados, vieram com a máxima: Lula só fica oferecendo coisas velhas para as pessoas. Coisas velhas para quem não precisa. Para quem precisa, são coisas fundamentais. Com 1 ano e 7 meses do governo, chegar a esse ponto que nós chegamos à reforma tributária é uma coisa velha? A demanda por reforma tributária tem mais de 30 anos. Aí é preciso deixar um pouquinho o ódio de lado, né? E tentar entender o que aconteceu ontem. Veja, o PL do Bolsonaro e a oposição disse: nós somos contra a reforma tributária. Por quê? Porque nós somos contra, porque há uma elevação de tributação. É mentira. Houvesse elevação de tributação, as associações empresariais todas não estariam a favor do projeto, não é? Então, votaram contra. Foram 142 votos contra. Presta atenção, no projeto original, a carne estava lá no regime de tributação especial, com 60% de redução, mas ainda assim tributada. E se falava em fazer cashback da devolução para os mais pobres. O Lula queria a isenção total. O Lula é a favor da isenção total. Mas foi convencido pelo Haddad e pelo Lira que isso teria um peso na tributação geral de 0,53 pontos, que é alto. Ponto. É alto. O teto é 26,5. Só a carne representa 0,53. Então, você isentando a carne, você eleva a tributação geral. Aí o Lula falou: tá bom, façam lá a negociação. Eu sou contra, mas é o Congresso que decide. Vai o PL e os bolsonaristas no geral dizem: não, contra a reforma tributária. Mas anunciaram: vamos fazer um destaque para isentar a carne, que a bancada ruralista quer. Aí o próprio Reginaldo Lopes, o relator, disse: não, tá bom. Fizeram ali de última hora, botou a carne na cesta básica, carne isenta, e teve de fazer uma votação. 447 a favor. Então, Fabiola, olha que gente notável. Quando se trata da reforma tributária para o bem do país,
Eles são contra sem dizer porque são contra porque são contra. Foram bastante, mas eles não estão nos 386 votos que aprovaram o texto geral. Mas o texto que isentou a carne tem 111 votos a mais. Ou seja, essa gente que não votou na reforma, que não disse sim à reforma tributária, mas disse sim à isenção da carne, essa gente não estava lá para votar reforma tributária, essa gente não estava lá para representar o Brasil, essa gente não estava lá para organizar a tributação brasileira, essa gente não estava lá para modernizar o capitalismo brasileiro, essa gente estava lá como pau mandado de um setor, entendeu? É isso. Isso é de uma vigarice, porque se você é contra a reforma tributária, então você é contra mesmo, você não participa do troço. Ou então apresenta a sua proposta. Agora, votar contra e depois ir participar de um destaque só para puxar o saco da bancada ruralista, mas isso é coisa de gente desqualificada, da pior espécie. Né? De qualquer modo, avançamos. O país avançou e acho que as pesquisas podem estar começando a registrar isso, mas também não sei, veja. Temos duas pesquisas. O Datafolha já tinha mostrado um certo descolamento da avaliação positiva em relação à negativa. Foi o primeiro, na verdade, né? De 3 pontos. Aí tem a Quest, tem o IPEC, pode ser, vamos ver, né? Que essas coisas que estejam em curso aí. Uma coisa é certa, o Lula, dentro do Brasil, falando diretamente aos brasileiros, tem um efeito importante, né? Hoje eu li um texto falando, mas precisa tomar cuidado com os escorregões. Bom, mas jornalista também precisa tomar cuidado com escorregão, inclusive com aquilo que escreve, né? Sempre se escorrega, né? Até eu escorrego. Agora, o fato é, o cara dá uma sequência de entrevistas, apanha como nunca, dá uma sequência de entrevistas, a popularidade melhora, e aí diz assim, mas precisa tomar cuidado com o que fala? E cuidado com o que se escreve, será que não?